Um olá a todos. Olá, irmãos. E aqueles também que estão nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos estudar hoje a lição de número 6, com o título Recreação Cristã. E o verso áureo: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Eclesiastes 8:5. Vamos então agora à primeira pergunta, que é dividido em duas partes. Diz assim: como raciocinam certas pessoas de imaginação doentia quanto à recreação ou diversão inocente? Que falsa impressão os cristãos nunca deveriam passar? E temos também aqui o texto da Bíblia, de Eclesiastes 2, verso 20 a 22, que a irmã aqui vai ler. Então, para nós. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho em que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga de seu coração, em que ele não anda trabalhando debaixo do sol? Então vamos ver aqui nos textos do Espírito de Profecia, que vai esclarecer bastante, esse assunto, a resposta dessa pergunta. Como é uma nota meia grande, a irmã Ilma aqui vai ajudar, então eu vou ler uma parte e ela vai me ajudar na leitura. Eu vou começar primeiro o segundo parágrafo e você o terceiro e o quarto parágrafo. Bom? Há pessoas de imaginação doentia, para quem a religião é um tirano, governando-as com vara de ferro. Essas pessoas estão continuamente lamentando sua depravação e gemendo por um suposto mal. Não há amor em seu coração, tem sempre um semblante carregado. Ficam frias ao inocente riso da juventude ou de quem quer que seja. Consideram toda recreação ou diversão pecado e pensam que a mente deve estar constantemente trabalhando no mesmo grau de severa tensão, isto é, um extremo. Nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são uma gente triste, descontente. Se nossos olhos estiverem fixos em Jesus, veremos um compassivo Redentor e havemos de receber luz de seu semblante. Onde quer que reine o seu Espírito, aí habita a paz. E haverá alegria também, pois há uma calma e santa confiança em Deus. Não penseis que Deus deseja que nos abstenhamos de tudo que é para a nossa felicidade aqui. Tudo que Ele requer de nós é que deixemos aquilo que não é para o nosso bem. Esse Deus que plantou as nobres árvores e as revestiu da rica folhagem, e deu-nos os brilhantes e belos matizes das flores, e cuja mão e amorável operação vemos em todo o reino da natureza, não deseja fazer-nos infelizes. Não é seu propósito que não tenhamos gostos ou prazer nessas coisas. É seu desejo que nós as desfrutemos, que sejamos felizes, antes aos encantos da natureza, que são de sua própria criação. Então é bem importante, essa nota, que as pessoas de fora, que não são religiosas, elas ficam de olho em nós, E às vezes nos acusa que somos tristes, não fazemos nada, não nos divertimos e acho assim a vida do cristão muito triste. Então nós devemos dar o exemplo ao contrário do que eles pensam, estarmos sempre alegres,
tirar a alegria das simples coisas, né? Ver aquilo que não vai contra a nossa fé, né? Na diversão, que a gente vai estudar mais, para que nós possamos dar uma boa impressão para as pessoas que não são da nossa fé. Né? Isso. E nas perguntas seguintes a gente vai então entender melhor essa questão na diferença, né, que existe também entre uma recreação ou diversão inocente, do tipo de diversão que o mundo, né, acha que é diversão para eles, recreação é bem diferente da nossa, não que nós não podemos ter, né? E a segunda pergunta também, com duas partes, né? Qual é o pensamento de outras pessoas quanto ao mesmo assunto? O que seria de fato recreação? Temos o texto de 1 Timóteo 4, 7 a 8. Mas rejeita as fábulas profanas e das velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então vamos estar lendo também aqui o texto do Espírito de Profecia, né, dos testemunhos, onde também esclarece aqui esse assunto. Outros acham que a mente deve estar de contínua intenção para inventar entretenimentos e diversões a fim de obter saúde. Aprendem a depender da estimulação e ficam desassossegadas quando sem isso. Tais pessoas não são verdadeiros cristãos. Vão ao outro extremo. Pode continuar. Há diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na verdadeira opção do termo recriação, tende a fortalecer e construir, afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais. Proporciona descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com um novo vigor ao sério trabalho da vida. O divertimento, por outro lado, é procurado com o fim de proporcionar prazer e é muitas vezes levado ao excesso. Absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil e desta maneira se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. Então vemos aqui que maravilha, né, essa explicação aqui inspirada, né? Porque a gente pode ver aqui uma diferença, né, muito grande entre uma coisa e outra. E também aqui no começo do texto está falando também daquelas pessoas que precisa estar constantemente também inventando alguma coisa, né, para distrair, né? Precisa distrair e ficam tão dependentes daquilo, que fala que ficam desassossegadas e estão sempre correndo atrás disso. E isso também não é bom, né? Tudo tem que ter um certo equilíbrio, né? Tem que ter a direção mesmo de Deus. A gente vai saber, né, discernir entre uma coisa e outra. E também fala da recreação, né, como uma coisa que ela tende a fortalecer, né, o nosso cérebro, né, a nossa mente, né, ela vai ajudar nisso daí no desenvolvimento também. E nas horas, né, fala de descanso, a gente então teria aí uma ocupação diferente, mas que vai trazer algo de bom, né, de vigor para a nossa vida, né? Ao contrário do outro divertimento que fala, né, que os resultados são bem diferentes, né? A pessoa passa a noite toda, às vezes. Aí, o que é a diversão no mundo, né? São as festas, as baladas, as raves, e a gente conhece muito bem qual o resultado de tudo isso, né? Então, é bem mesmo como fala aqui, como está escrito aqui. Quer falar alguma coisa? Não, vamos seguir. Não? Então vamos para a terceira pergunta. É condenável brincar com uma bola? Entretanto, que preocupações existem? Texto da Bíblia, Tito 2,6.
Quanto aos moços, de igual modo exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Então, o que quer dizer que a gente, como cristão, tem que saber, né, o equilíbrio, discernir, né? Então, não pode ir nem ao extremo, nem ao outro, né? Então, tem que ser dirigido, né, por Deus. Ele vai saber aí até onde pode ir. Mas na nota também, aqui de um livro, Lar Adventista, né, muito boa também. Você pode ler para nós, né? Não condeno o simples exercício de brincar com uma bola, mas isto mesmo, em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso. Preocupam-me muito sempre os resultados quase inevitáveis que veem na esteira dessa recreação. Eles levam a um gasto de meios que deviam ser aplicados em levar a luz da verdade às almas que estão perecendo sem Cristo. Divertimento e gasto de meios para satisfação própria, que levam passo a passo à glorificação do eu, bem como o treinamento nesses jogos para obtenção de prazer. Produz o amor e paixão pelas coisas que não favorece o aperfeiçoamento do caráter cristão. Então está bem explicado, né, aqui que o simples jogar uma bola, né, o simples exercício de brincar com uma bola, não tem mal nenhum olhando assim, né? Mas é o excesso que leva, mas que geralmente é o que acontece, né? Daí começa com um joguinho simples em casa e depois já começa a competição, né? Então é isso que... E ela fala não só, né, dos gastos também, um dinheiro que poderia ajudar a igreja, ajudar uma pessoa necessitada, aí ele vai atrás de tudo, né, para aquele jogo, que nem hoje é a roupa, é a bola, é o sapato, tudo de marca, né? Então, isso é bom frisar isso aí também. Bom, vamos então para a quarta pergunta. Podemos dizer que o futebol, o boxe e outros jogos semelhantes são recreações inocentes? Aí tem mais uma pergunta. E por quê? O texto de Provérbios 14, 15. Capítulo 14, verso 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Tem que saber discernir aí, né? Tem que ter prudência. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol americano e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos na antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida estão exercendo sobre a juventude um poder desmoralizador que nos aterra. A irmã pode continuar? Outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis por causa do excesso com que são praticados. Estimula o amor ao prazer, alimentando assim o desinteresse pelo trabalho útil, a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Tende a destruir a graça pelas sóbrias realidades da vida e seus prazeres tranquilos. Desta maneira, abre-se porta para dissipação e desregramento com os seus terríveis resultados. Então aí está o porquê, né? Da gente dizer que esse tipo de muitos considerar esportes, né? Recreações inocentes, não é, porque o fim que leva a isso, né? Que fala também de brutalidades, porque são jogos que a gente vê muitas vezes, né? Causa ferimentos, pessoas se machucam, né?
mas cria-se aquela loucura toda de ganhar, né? De ganhar ali uma partida, de vencer, né? Então isso tudo fala que estimula, né, a pessoa no amor a esse tipo de coisa, né? E fala que também, que eu achei interessante, que faz com que a pessoa tenha desinteresse pelo trabalho útil. Então, e também pelas sério, coisas, né, religiosas, né? Pelas coisas religiosas também, né? Afasta. Então, continuando, né? Os textos dos por profecia, eles esclarecem bastante, né? Muito bons textos. A quinta pergunta: que exemplo deu Jesus quanto a este assunto? Não temos texto da Bíblia, mas temos aqui uma nota bem grande, né? Com os textos de vários testemunhos. Então eu vou dividir aqui com a nossa irmã Ilma. Você pode começar a ler os 2 primeiros parágrafos e eu leio o último. A vida de Jesus foi cheia de atividade e ele se exercitou na prática de variadas tarefas, em harmonia com sua força física e desenvolvimento, realizando a obra que lhe estava indicada. Não tinha ele tempo para participar de divertimentos estimulantes e inúteis. Não tomava parte naquilo que pudesse envenenar a moral e rebaixar o tono físico, mas foi educado no trabalho útil e até para resistir às durezas. Ao trabalhar na infância e na juventude, a mente e o corpo se desenvolviam. Ele não usou suas faculdades físicas descuidadosamente, mas exercitou-as de modo a mantê-las sadias, a fim de poder fazer o melhor trabalho em cada setor. Não desejava ser falho, nem mesmo no manuseio das ferramentas. Foi tão perfeito como operário quanto o era no caráter. Por preceito e exemplo, Cristo dignificou o trabalho útil. Então, o que deu para entender aqui que Jesus possivelmente não participava mesmo de nenhum tipo, né, de divertimento. Aqui falou então que o tempo dele era mais gasto, vamos dizer assim, em trabalho, né? É isso que eu pude entender aqui. Então, a maior parte do seu tempo, então, era gasto no trabalho, né? Que fala que isso nas tarefas diárias, né? Ele desenvolvia sim a sua força física, né? E que ele nunca perdeu tempo com divertimentos inúteis, estimulantes e inúteis. Então vemos aqui a diferença, né, de hoje em dia, da juventude, de como que eles precisam, né, constantemente desse tipo de divertimento, de coisa, e muitas vezes você fala de trabalhar, nossa, não tem vontade, fogem, né, do trabalho, e é justamente como vem falando aqui, por causa de estar tão sempre atrás dessas coisas, isso é estimulante. Então ele nem se interessa muito por trabalhos, né? Mas continuando aqui, mais um pouco na leitura, não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Então, muitas vezes a gente é questionado nisso, né? Precisa jogar um futebol, porque precisa fazer exercício físico, né? Então, nós vemos que não é por aí, né? Não precisa jogar futebol para fazer exercício. Sexta pergunta.
Porque a dança, o jogo de cartas, de xadrez, de dama e outros semelhantes não são recreações inocentes? O texto da Bíblia em Provérbios 4, 26 a 27. Ponderá a vereda os teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira teu pé do mal. Muito bem, então quer dizer que a gente tem que ter um equilíbrio, né? No lugar certo, não podemos ir nem ao extremo e nem ao outro. A recreação é necessária aos que se acham ocupados em labor físico e, mais ainda, essencial àqueles cujo trabalho é especialmente mental. Não é essencial à nossa salvação, nem para a glória de Deus, manter o espírito em contínuo e excessivo labor mesmo sobre temas religiosos. Há distrações como a dança, o jogo de cartas, xadrez, damas, etc., que não podemos aprovar porquanto o céu as condena. Estas diversões abrem a porta a grandes males, não são benéficas em sua tendência, antes exercem efeito excitante, produzindo em alguns espíritos uma paixão por aquelas diversões que conduzem ao jogo e à dissipação. Aqueles que se dão ao jogo de cartas se tornam grandemente agitados e logo perdem todo o gosto pelas ocupações úteis e elevadas. A perícia no manuseio das cartas conduzirá logo ao desejo de empregar esse conhecimento e tato em proveito próprio. É apostada uma pequena soma e em seguida uma maior, até que se adquire uma sede de jogar que leva à ruína certa. Existem shows, conferências e uma ilimitada variedade de distrações destinadas a levar ao amor do mundo, e mediante esta união com ele a fé é enfraquecida. O divertimento da dança, segundo é orientado em nossos dias, é uma escola de depravação, uma terrível maldição para a sociedade. Então tá bem claro aqui, né, esse tipo de coisa. Aqui no comecinho, né, da nota aqui, fala então, né, que todas essas coisas, né, que estão aqui na pergunta, são coisas que o céu as condena. Então não tem desculpas, né? E aqui no finalzinho, então, falando que esses tipos de dança que hoje temos, né, se vê muito por aí, é uma terrível maldição, então, para a sociedade, né? E vamos então à 7ª pergunta. Que influência o teatro traz? Então agora saiu dos jogos, né? Vamos então para o teatro. O que o Espírito de Profecia, né? A Pena Inspirada vai falar sobre isso. Pode ler. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ela justamente o viveiro da imoralidade. Hábitos viciosos e tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esse entretenimento. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais.
O gosto por estas cenas aumenta com cada transigência, assim como o desejo para com as bebidas intoxicantes se fortalece com o seu uso. Então, a influência só é ruim, né? Aqui, então, a gente viu aqui. Questão de moral, né? E a pessoa também isso acaba destruindo, aqui fala, as impressões religiosas, né? Faz com que as pessoas enfraqueçam nela os gostos pelas coisas que fala tranquilas, né? Da vida. E as expressões maliciosas, né, que tem nesses lugares, né? Que fala as cantigas baixas, gestos, expressões. Então é isso, né, que tem no teatro, né, cheio de malícia, de coisas ruins, além das bebidas que ali existe de todas as formas. Né? Então vamos para a 8ª pergunta. Que advertência pesada foi dada aos professores e alunos de um certo colégio no passado? Sede sóbrios e vigiai. Não enxutar futebol e adestrar-vos nos condenáveis jogos que deveriam fazer todo cristão enrubescer-se de mortificação ao refletir sobre isso. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 7 e 8. Sim, ele está em vosso pátio de recreio, observando vossas diversões, agarrando toda a alma que se acha desprevenida, lançando suas sementes em mentes humanas e controlando o intelecto humano. Por amor a Cristo, fazei uma parada no colégio de Beitoclique e considerai o efeito sobre o coração, o caráter e os princípios dessas diversões copiadas dos costumes de outras escolas. Algum comentário? Não quer fazer algum comentário? Então, ali a irmã Aide chamou a atenção, né, da escola, da igreja ali, né, que estava fazendo isso, né. Estava acontecendo ali no colégio de Beitoclique, né? E aí ela repreendeu severamente, né, que não devia continuar assim, como as escolas do mundo, né, copiando elas. Isso. Vamos à 9ª pergunta. Para onde tem ido o dinheiro que deveria ser economizado e bem usado? Por que tais pessoas não encontram a felicidade que desejam? Temos aqui um texto da Bíblia em Isaías, capítulo 55, verso 2. Depois, 56, 12. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. 56, 12. Vinde, dizei eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. É assim que as coisas são, né? Para quem então está aí no meio disso tudo, né? De todos esses prazeres que o mundo tem oferecido, né? Gasta-se o dinheiro com coisas, né? Que não é pão, com coisas vãs que no fim ainda o resultado é ruim, né? O texto então do Espírito de Profecia diz assim: o amor aos prazeres é um dos mais perigosos, porque é uma das mais sutis dentre as muitas tentações que assaltam as crianças e os jovens nas cidades. Os feriados são numerosos, os jogos e as corridas de cavalos atraem milhares de pessoas, e o turbilhão da agitação e do prazer desviam-no dos sóbrios deveres da vida. O dinheiro que deveria ter sido economizado para melhores finalidades
Em muitos casos, o escasso ordenado dos pobres é desperdiçado em diversões. O contínuo anseio por diversões agradáveis revela os profundos desejos da alma. Mas os que bebem dessa fonte de prazer mundano acharão que continua ainda insatisfeita a sede de sua alma. Eles estão enganados, confundem alegria com felicidade. E quando cessa a agitação, muitos caem nas profundezas do desânimo e desespero. Oh, que desatino, que loucura! Abandonar o manancial de águas vivas pelas cisternas rotas do prazer mundano. Aqui é bem pesado, né? As pessoas ficam atrás de diversões e alegrias e prazeres, mas é uma coisa só de momento, né? Momentânea. Aí, quando eles caem em si, né? Quando a agitação abaixa, quando vem o desânimo, a tristeza, até o desespero, que diz, né? Então é assim que a gente vê muitas pessoas que vivem se divertindo, parece que são tão alegres, mas o que eles não são felizes, né? Porque confundem, né? Uma alegria momentânea com felicidade. Sim, resumindo, elas não têm uma felicidade constante, né? Na verdade, porque são coisas passageiras, né? Só naquele momento. Só de momento. A pergunta 10. Que prática saudável deve adotar os que ainda moram nas cidades e vilas? Eclesiastes 2:24. Nada há melhor para o homem do que o comer, beber e fazer de sua alma. Goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então, aqui um texto muito bom também, né? Do Espírito de Profecia vai nos dizer o seguinte: unam-se várias famílias que residem numa cidade ou vila e deixem as ocupações que as cansaram física e mentalmente e façam uma excursão ao campo, às margens de um belo lago ou a um bonito bosque, onde seja lindo o cenário da natureza. Devem prover-se de alimento simples e saudável, das melhores frutas e cereais, pondo à mesa à sombra de alguma árvore ou sobre a abóbada celeste. A viagem, o exercício e o panorama despertarão apetite e poderão desfrutar de uma refeição que causaria inveja aos próprios reis. Então, qual é o conselho, a prática que nós devemos, para quem mora na cidade, irmã Ilma? E para o campo, né? Então, quando dá tempo, né, quando faz um bom tempo, é que fala então de se unir várias famílias, né? Então, vários irmãos, principalmente, seria isso melhor. É o quê? Um tipo de recreação, né? Então, fala que o exercício ao ar livre, na natureza, né? Quem tem crianças também, e uma refeição, né, simples que você vai levar e fazer ali em meio à natureza. Então, isso seria uma prática saudável, então, e uma recreação também saudável. Aqui fala que até a viagem, quer dizer, até chegar nesse lugar, né? Até isso já é prazeroso, né? Isso. Então, agora 11, pergunta de número 11. O que nosso Salvador demonstrou ao realizar um milagre em uma festa de casamento? Jesus era de natureza sociável? Como ele se relacionava com as pessoas? Temos aqui 3 perguntas numa só. A irmã Ilma lê aqui uma parte. Como é muito grande os textos, a gente vai dividir aqui. Jesus não começou seu ministério por alguma grande obra perante o Sinédrio em Jerusalém, nenhuma reunião familiar em pequenina vila galileia. Foi manifestado seu poder para aumentar a alegria das bodas.
Assim mostrou sua simpatia para com os homens e desejo de lhes proporcionar felicidade. Jesus começou sua obra de reforma, pondo-se em íntima simpatia com a humanidade, ao passo que mostrava maior reverência com as leis de Deus, censurava a pretensa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentavam. Procurava derribar as barreiras que separavam as diversas classes sociais, a fim de unir os homens como filhos de uma só família. Sua presença nas bodas visava um passo de afetuação desse desígnio. Então Jesus era uma pessoa sim sociável, né? Ele gostava então fala aqui de estar com todos para já derrubar essas várias barreiras que já existiam na época, né? Então ele queria derrubar isso, né? Que todos nós somos filhos de Deus, todos nós tínhamos direito, né, à salvação, enfim. Continuando aqui, Jesus reprovava a condescendência própria em todas as suas formas, todavia era de natureza sociável. Aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando elevar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com o desperdício e nenhuma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Todavia achava prazer em cenas de inocente felicidade e sancionava com sua presença as reuniões sociais. Um casamento judaico era ocasião impressionante, e sua alegria não desagradava ao Filho do Homem. Assistindo a esta festa, honrou Jesus o casamento como instituição divina. Jesus via em cada alma alguém a quem devia ser feito chamado para seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Procurava-o nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, pondo-as assim no próprio lar, sob a influência de sua divina presença. A poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Retirava-se muitas vezes para as montanhas, a fim de orar a sós. Mas isso era um preparo para o seu labor entre os homens na vida ativa. Desses períodos volvia para aliviar o enfermo, instruir o ignorante e quebrar as cadeias aos cativos de Satanás. Pode continuar mais um pouco. Não pregava como faziam os homens hoje em dia. Sempre os corações se achavam abertos para receber a divina mensagem. Desdobrava as verdades do caminho da salvação. Não devemos renunciar à comunhão social. Não nos devemos retirar dos outros. A fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas. Raramente nos irão procurar de moto próprio. Não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina. Outro campo de labor existe, mais humilde, talvez, mas igualmente prometedor. Encontra-se no lar do humilde e na mansão do grande, na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento. Como discípulos de Cristo, não nos misturemos com o mundo, por mero gosto do prazer, mas para unir-nos a eles na tolice. Tais associações só podem trazer prejuízo.
Nunca devemos sancionar o pecado por nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou nossa presença. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar a outros que é precioso e nosso Salvador. Então, o que nós podemos tirar daqui é que, embora Jesus fosse uma pessoa sociável, que não desprezava nenhum tipo de classe social, né? Que ele ia na casa dos pobres, ricos, dos instruídos ou sem instrução, procurava todo tipo, mas não meramente para estar ali, né? Ou para participar de diversões, né? De coisas. Né? Mas ele ali no intuito, né, de falar para ele, né, para eles das coisas de Deus. Então, né, isso que fala que a gente tem que ir para poder falar para essas pessoas, dificilmente elas virão nos procurar. Então, por isso que ele então ia, né, no meio de rico, de pobre, mas esse era o objetivo, né, de levar então a mensagem, né, a mensagem de Cristo. Nunca ele ia lá simplesmente só por gosto ou por prazer, né? Então é isso que vem falando aqui. Pergunta número 12. Por que em nossos dias é importante dar valor ao recreio sadio? Eclesiastes 2:26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes quase tudo fala que é vaidade, né? É interessante. Vou ler então uma parte aqui e uma até aqui, ó. O segredo da salvação dos filhos está em fazer vosso lar agradável e atrativo. Na presente época, a vida se tornou artificial e os homens degeneraram. Conquanto não possamos voltar completamente aos hábitos simples daqueles tempos primitivos, deles podemos aprender lições que tornarão nossos momentos de recreação o que este nome implica: momentos de verdadeira construção de corpo, espírito e alma. Muito tem que ver os arredores do lar e da escola com a questão do recreio. Na escolha de um lar ou na localização de uma escola, deveriam estas coisas ser consideradas. Aqueles para quem o bem-estar mental e físico é de maior importância do que o dinheiro ou as exigências e costumes da sociedade, devem procurar para seus filhos o benefício do ensino da natureza e a recreação no ambiente da mesma. Não se podem tornar os jovens tão quietos e sérios como as pessoas de idade. A criança tão sóbria como o pai. Contudo, as diversões pecaminosas sejam condenadas. Como deve ser, criem os pais, os professores ou pessoa delas encarregadas, no lugar das mesmas, prazeres inocentes, que não mancham, não corrompem a moral. Há modalidades de recreação grandemente benéficas, tanto para a mente como para o corpo. A mente esclarecida, perspicaz encontrará abundantes meios de entretenimentos e diversões nas fontes, não só inocentes, mas instrutivas. A recreação ao ar livre e a contemplação das obras de Deus na natureza serão dos mais elevados benefícios. Então, terminando, né, aqui esse estudo, né, muito importante, muito interessante, e que todos que estiverem então acompanhando possam refletir, né, com tempo, bem nos textos, e chegar então
a entender esse assunto de que nós podemos sim ter algum tipo de recreação, né? Então, que Deus nos dê o discernimento, né? A sabedoria, para que possamos então fazer a vontade dele, né? Não a nossa em tudo, né? Que Deus possa nos dar então sua graça e a ajuda do Espírito Santo para que possamos entender, né? Compreender certinho como que são essas coisas e vivermos ela na prática então de nossas vidas. Esse é o meu desejo para mim e todos que estão hoje então nos assistindo, nos acompanhando. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.